Aqui temos exemplos de como seria formado um disco magnético. O disco magnético ele vai consistir de uma mídia magnética e ele vai ter sempre uma cabeça, não sei se vocês conseguem ver aqui, que a gente chama que é uma cabeça de leitura, uma cabeça de escrita. Então esse disco ele vai ficar rodando numa velocidade muito alta e essa cabeça ela vai flutuar pela superfície desse disco. E aí como é que seria a configuração que a gente tem normalmente? Então para cada disco que a gente tem, ele vai ser dividido em algumas partes. A gente costuma dividir ele no que a gente chama de trilha, que seria essas conferências dentro desse disco, dentro da superfície do disco. Então ele é formado por várias dessas trilhas, né, que são aqui os tracks, e aí cada trilha ele vai ser constituída de um conjunto de bloquinhos, que aqui não está muito marcado. A gente pode ver aqui, ó, vai ser construído de vários bloquinhos desses. E cada bloco desse seria um setor. Então, como é que vai funcionar o uso de um disco magnético? Então, uma cabeça do disco magnético, ele sempre vai armazenar um dado em um setor. Então, um setor, ele acomoda um bloco de bytes, normalmente é alguns kbytes. Então, sempre o disco magnético, ele vai estar escrevendo um bloco de bytes em cada um desses setores. E aí, como é que funciona o método de acesso? Essa cabeça de leitura, ela consegue se movimentar para todas as trilhas que a gente vai ter na superfície do disco. Ela consegue chegar aqui nas trilhas mais perto do centro, quanto naquelas trilhas mais na superfície mesmo. A gente costuma ter vários discos que são empilhados, e para cada um desses discos a gente vai ter uma cabeça correspondente a ele. Então o que costuma ser feito é que todas as cabeças em paralelo, formando o que a gente chama de cilindro, eles vão ler e escrever um dado simultaneamente. Então repare, pessoal, que aqui a gente vai ter 3 setores, que eles vão ser lidos e escritos simultaneamente. Então são feitos dessas formas para a gente conseguir ganhar o desempenho utilizando o disco magnético. Existem mais alguns outros detalhes, mas a gente não vai estar vendo no nosso curso, né? A gente costuma ver com maiores detalhes quando estudamos sistemas operacionais. Olha, aqui a gente só vai ver por alto como é que é o funcionamento de discos magnéticos.